Amanhã. A importância da preservação. Aqui agora a gente vai falar, gente, como é importante preservar objetos. Ai, Deus. Como é importante preservar monumentos, como é importante preservar determinadas coisas de uma cidade. Por quê? Para que aquilo venha servir como fontes históricas, né? Para análises de fontes históricas. Então, prestem atenção no texto. Existem muitas maneiras de preservar as fontes históricas. E há lugares construídos especialmente para isso, como os museus, que guardam em seu interior documentos e objetos importantes para a história da humanidade e dos grupos de convivência. Então, gente, quando a gente preserva alguma fonte histórica, algum objeto que marcou, né, a vida de uma pessoa importante para a cidade, que marcou a vida, a história de uma cidade, geralmente esses objetos são todos reunidos e guardados em um museu, né? E aí as pessoas vão visitar o museu para, através daquela fonte histórica, para, através daquele objeto, conhecer um pouco mais sobre aquele lugar, sobre aquela pessoa, enfim. O maior museu da história natural do Brasil é o Museu Nacional, localizado no Rio de Janeiro. Lá o museu foi gravemente afetado com um incêndio ocorrido em 2 de setembro de 2018. Então, gente, esse Museu Nacional, ele é o maior museu no Brasil. E lá tinham muitas coisas. Acho que vocês devem ter ouvido falar, porque quando aconteceu esse incêndio, se falava muito nisso na televisão, né? Porque quando esse incêndio ocorreu, foi perdido ali, né? Foi dado fim em muitos objetos, em grandes objetos, né? Que contavam aí, que lembravam grandes histórias importantes para o país, né? E infelizmente, com o incêndio, se perdeu, né? Então, já não existem mais essas fontes históricas tão antigas. O acervo do museu incluía cerca de 20 milhões de objetos, como? Aí olham os objetos que tinham lá no Museu Nacional e infelizmente foi perdido. Múmias, peças indígenas antigas, pinturas, móveis e livros raríssimos, que nunca mais vão ter livros como aqueles, né? Muitas dessas peças puderam ser resgatadas. Observe alguma delas nas fotografias a seguir. Então, aqui embaixo nós temos aqui uma ilustração do museu, né? Nós temos aqui uma imagem de mais ou menos como era o museu. Aí, gente, depois do incêndio que ocorreu, muita coisa se queimou e muita coisa se perdeu, principalmente livros. Porque livro, papel, quando pega fogo é muito difícil você conseguir restaurar tudo, né? Porém, alguns objetos, como ossos, como objetos que não eram de pano nem de papel, eles conseguiram mexer, tentaram, né, refazer o máximo possível e conseguiram restaurar algumas coisas. Mas perto do que tinha, gente, restauraram muito pouco, né? Então, aqui a gente tem aqui, ó, o exemplo do meteorito Santa Luzia. Essa peça caiu do espaço no município de Lusiânia, em Goiás, em 1922. E essa peça, só um minutinho, gente. Esse objeto foi encontrado em Goiás, né? Mesmo que isso foi achado no estado de Goiás, ele estava onde guardado? Lá no Museu Nacional, porque lá era onde ficava, onde era o encontro de coisas que foram importantes para o país. Então, era tudo colocado lá. Então, esses objetos, igual essa pedra, né? Igual aqui o crânio, né? Que é considerado o crânio mais antigo. Então, esses objetos, eles conseguiram mexer, conseguiram refazer para continuar lá no museu, para continuar guardado como fonte histórica do país. Porém, infelizmente, muito se perdeu, como eu falei para vocês, a maioria, né? Então, agora as atividades. Número 1. Sobre os itens do acervo do Museu Nacional, responda. Todos são sinais de presença humana na Terra?
Sim ou não? Não, né, gente? Nem tudo que está lá é sinal de presença humana, como, por exemplo, o meteorito. O meteorito não veio do ser humano, ele veio do espaço, né? Então, nem tudo que está lá no museu tem presença humana, tá? Então, não. Você vai colocar lá não e vai explicar o porquê. Pode dar o exemplo que eu acabei de falar, que é o do meteorito. Qual deles está na Terra há mais tempo? Desses que estão aqui, qual deles que está na Terra há mais tempo? O crânio de Luzia, né? Então, o crânio de Luzia está na Terra há mais tempo. C. Quais deles foram produzidos por grupos de seres humanos? As peças de cerâmica indígenas, né? Então, as peças foram criadas foram confeccionadas pelos índios, então, grupos de seres humanos. Qual grupo de seres humanos? Os indígenas, né? Aqui, gente, eu só estou explicando, tá? Depois você vai responder de acordo com o que está lá na imagem, mas eu já estou explicando para não correr o risco de você fazer errado. Número 2. Converse com os colegas e o professor e responda. Qual é a importância da preservação de objetos e artefatos nos museus? Gente, a importância é o quê? Quando a gente guarda isso aí, a importância dela é porque elas podem ser usadas como fontes históricas, né? Elas podem ser usadas para quê? Para que a gente observe coisas do nosso passado, para que a gente entenda melhor como algumas coisas aconteceram. Então, vocês vão colocar assim, a pergunta é qual a importância da preservação de objetos e artefatos nos museus? A importância é o registro das memórias, né, dos nossos antepassados, das memórias de coisas que aconteceram no passado e assim por diante, tá? Então, você vai colocar que a importância de preservação das fontes históricas para a compreensão dos fatos que ocorreram no passado, tá? E página 202. Algumas pessoas preservam objetos e documentos pessoais em pastas, caixas ou armários. E você? O que tem guardado em sua casa? Isso aqui, então, é pessoal, tá? Você vai falar de acordo com o que você vive e com o que você tem aí na sua casa, tá? Isadora, espera eu explicar tudinho aí depois você pergunta, tá bom? Guarda aí a sua pergunta, senão eu vou perder o raciocínio aqui. Então, a número 3, gente, é pessoal, tá? Como que você costuma guardar as suas coisas? Como que o papai costuma guardar coisas do seu passado? Tarefinhas antigas, coisa de quando você era bebezinho, coisas até mesmo antes de você nascer. Como que os seus familiares guardam isso aí? Você vai colocar lá. Letra B. Escreva o nome desse objeto e explique por que você acredita que ele deve ser guardado. Por exemplo, a mamãe tem lá guardada a sua ultrassom de quando você ainda nem era nascida. Ela viu você na barriga dela. Por que não é tão importante para a mamãe guardar esse documento? Aí é isso que você vai escrever lá para mim, tá? Então, a sua ultrassom de quando você ainda estava na barriga da mamãe é uma fonte histórica, porque ali você estava sendo criado, estava sendo gerado. Então, isso pode ser considerado uma fonte histórica. Então, aí você vai ver com ela, né, com o seu responsável, quais são os objetos que tem guardado aí, tá bom? Próximo, página 203. Você pode preservar memórias resgatando elementos da história de vida das pessoas que vivem com você. Para isso, pode ser feito um diário com fotografias, objetos e relatos sobre acontecimentos que julgar importantes. Observe o exemplo. Aqui, gente, tem o exemplo de Ana, Bia e Maria na praia. Então, aqui elas fizeram algumas anotações para guardar esse momento. Então, onde foi, né? Então, local onde foi, a data, quando aconteceu e a legenda, o que aconteceu. Então, aqui embaixo no espaço, você vai pensar em um momento marcante da sua história e vai fazer um desenho desse momento. E depois você vai registrar sobre esse momento. Como? Eu vou desenhar aqui, não precisa colar foto não, tá? Pode desenhar. Eu vou desenhar aqui quando eu fui na praia pela primeira vez, porque para mim foi a coisa mais importante da minha vida. Então, você vai desenhar você na praia com quem foi viajar com você. Aí você vai colocar lá local, a cidade que você foi e o estado. Data, quando foi a sua primeira viagem? E a legenda, o que aconteceu.
Ah, tia, mas eu nunca fui para a praia. Você não foi para a praia, mas alguma coisa de importante já aconteceu na sua vida. Então, é isso que você vai registrar. Ah, para mim, o importante foi a primeira vez que eu soltei pipa na rua. Então, você vai desenhar você soltando pipa na rua e vai escrever o dia e por que é importante. Ah, para mim foi importante o dia que eu caí de bicicleta. Então, você vai desenhar você, cair de bicicleta, machucado, vai escrever o dia e por que foi importante, tá bom? Então, gente, o importante não é necessariamente uma viagem, tá? Não é necessariamente, ai, alguma coisa assim, não. É o que foi importante para você, tá bom? Então, próximo. Página 204. Aqui na página 204, gente, vocês têm aí letra A, B, C, D, E e F. São algumas frases, tá? Sobre coisas que nós já estudamos, sobre conteúdos que nós já estudamos. Então, aqui é o fechamento de tudo que nós já estudamos. Aí, aqui nós temos as palavras fotografia, países, vacinas, transportar, ferro e identificar. Então, vocês vão usar essas 6 palavras para completar as frases abaixo. Então, é uma palavra por frase e as palavras não se repetem, tá? Então, você vai colocar uma palavra por frase e as palavras não se repetem, ok? Daniel, nada de chat. Não é hora de digitar no chat, tá? Então, prestando atenção na tarefa. Então, vocês entenderam aí a página 204? Só completar as frases com as palavras do quadro, tá? E a página 206 e 207 é o fechamento aí de todo o conteúdo. Tem aí as perguntas, as letras A, B, C e D e apenas uma resposta é a resposta certa. Ok? Vou abrir aqui agora para perguntas. Tia, você vai mandar a correção dessa tarefa? Vou também, tá? Vou mandar de português e história. Fala, Isadora Oliveira. Tia, Ah, a senhora a senhora vai tirar foto das tarefas? eu? Eu não. Quem vai tirar foto da tarefa é a mamãe e mandar para mim para eu olhar a sua tarefa. Tá? Entendeu? A da correção eu vou, só que eu vou mandar só mais tarde. Eu vou dar tempo para você fazer primeiro. Não fique esperando foto das correções para fazer, não, tá? Principalmente história, que é a conclusão do conteúdo. Não fiquem esperando foto para copiar, tá? Até porque lá no seu livro não tem que estar as palavras do meu aqui, não, porque o meu, a resposta é super resumida, tá bom? Nada de ficar esperando foto da tarefa para você copiar, não. Vai responder, eu expliquei tudo. Se tiver com dúvida em alguma, assiste o vídeo novamente para poder fazer. Eu expliquei questão por questão, gente, uma por uma. Não tem por que não conseguir fazer, a menos que não tenha prestado atenção. Ok? Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Então, ó, eu vou encerrar aqui agora essa aula. Ah, antes, deixa eu já explicar essa tarefa aqui já, ó. Eu vou aproveitar que eu tô gravando, eu vou abrir aqui e vou explicar aqui para vocês essas duas atividades, ó. Antes de entrar na próxima aula, eu acho que eu tenho uns minutinhos aqui ainda. Prestem atenção nessas duas atividades, ó. Vocês receberam essas duas tarefas aqui. A Isadora levantou a mão de novo, Isadora. Pergunta. Tia, eu liguei sem querer. Ah, tá. É porque tava com a mão levantada. Então, olha só. Vou explicar aqui agora essas duas tarefas. Vocês receberam essas duas folhinhas aqui, não receberam? Quem recebeu, dá um joia. Ok. Essas tarefas aqui são relacionadas ao dia do estudante, né? Então, nós temos aqui duas folhinhas, ó. Essa primeira folhinha aqui, você vai fazer depois da nossa aula,
porque eu vou dar uma atividade antes agora, que eu vou entrar na próxima aula, que é a atividade que eu vou dar do Dia do Estudante. E depois você vai fazer essa tarefinha aqui, tá? Essa aqui, na verdade, desculpa. Essa aqui, ó, ela é no caderno de português, tá? Aqui falou bem claro, ó, copiar e responder no caderno de português. Pintar o desenho, recortar e colar também no caderno. Tia, essa tarefa aqui é para fazer quando? Depois da próxima aula que eu vou dar, tá? Então, depois que eu der a aula agora, da atividade que a gente vai fazer sobre o Dia do Estudante, você vai fazer essa daqui lá. Copiar, fazer o cabeçalho bem bonito, copiar o título, copiar o textinho, as atividades e responder, ok? Essa aqui você vai recortar e o caderno de cabeçalho completo no seu caderno de conhecimentos gerais corresponder à atividade. Entendeu? Entenderam? Então, essas duas atividades aqui. Gente, o negócio sumiu aqui. Eu tava falando, quando eu olhei, o trem apagou tudo. Sumiu minha tela. Acho que caiu, foi a conexão. Sumiu aqui, apagou tudo. Aí, então, como eu estava terminando de explicar para vocês, essa folhinha aqui é de português, tá? Você vai copiar ela todinha no seu caderno. E esta daqui você vai recortar e colar no seu caderno de conhecimentos gerais, tá bom? Então, agora, todas as atividades foram explicadas, português, história, e agora essas atividades aqui, vou repetir de novo, essa aqui do caderno de português e essa aqui do caderno de história, tá? E eu vou encerrar agora e vou entrar com a nossa próxima aula do Dia do Estudante. Tchau, tchau!